Olá, sou Ludmila e essa é a segunda aula de Natalidade, Mortalidade e História de Vida da disciplina de Ecologia Geral para os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do IFMG Campus Bumbuí, no modelo de estudos não presenciais. Então, na aula anterior, a gente viu o que afeta a dinâmica de uma população, o que afeta a quantidade de indivíduos e como contabilizar essa quantidade, o número de indivíduos. Hoje nós iremos ver alguns outros fatores que podem influenciar nessa dinâmica. Para entender qual aplicação, alguma das aplicações desses conceitos de dinâmica, basta a gente observar, por exemplo, uma estrutura populacional de uma espécie que está potencialmente ameaçada. Então, nós estamos falando de população, nós estamos falando de indivíduos de uma mesma espécie, eles interagem com outros indivíduos, mas às vezes o objetivo é identificar uma população, uma espécie em si, saber se aquela espécie está sendo reduzida. Tá? Então, esse gráfico aqui, o que a gente pode ser feito? O que a gente pode ter feito através do uso desse gráfico? Então, a gente vai contabilizar quantos indivíduos tem numa população, através de amostragens, na maior parte das vezes, e identificar a idade desses indivíduos. Então, se a gente pegar uma população e verificar que há poucos indivíduos jovens, muitos indivíduos adultos, comparativamente, então se numa população há muitos indivíduos adultos e poucos indivíduos jovens, isso pode ser um indicativo de que há um problema sério nessa população. Há um fator que está causando um declínio e essa população pode reduzir ou chegar mesmo à extinção, tá? Principalmente para aquelas populações R estrategistas, ou seja, aquelas que têm uma alta quantidade de investimento em reprodução. Então, nós teremos em populações R estrategistas, nós teremos uma grande quantidade de indivíduos jovens, né? Isso identifica que essa população está com problema. Mesmo uma população K estrategista, geralmente o número de indivíduos jovens é maior do que o número de indivíduos adultos, tá? Porque tem indivíduos jovens que vão nascendo e muitos não conseguem atingir a idade adulta, mesmo sendo K estrategista. Uma outra forma, por exemplo, essa população aqui, ela é uma população, essa população de peixes, ela está uma população saudável? O gráfico representa a mesma coisa lá. As espécies que predominam na população são espécies que são jovens ou adultas. E nesse caso, adultas. A frequência é maior de espécies adultas. Isso indica que houve alguma alteração no ambiente. Nesse caso aqui eu retirei o exemplo de um artigo que mostrava a implantação de empreendimento hidrelétrico. Então, após a implantação desse empreendimento hidrelétrico, o que aconteceu? As espécies que já estavam lá chegaram à vida adulta, mas a gente teve uma baixa reprodução. Algum fator, alguma alteração modificou as condições de reprodução dessas espécies, ok? Então, é importante a gente avaliar a dinâmica populacional durante o tempo para saber se tem algum fator que está causando. Esse fator pode ser qualquer fator que causa degradação, pode ser a qualidade da água, a qualidade do ar que está sendo reduzida, pode ser a presença de um empreendimento, ou de uma modificação humana, ou uma cultura, ou um pasto, qualquer coisa que altere aquele ambiente natural pode afetar a dinâmica de uma população. E quando a gente fala da dinâmica de uma população, quando a gente fala do tamanho de uma população, a gente tem que observar que existem fatores extrínsecos, ou seja, fora da relação do número da relação direta entre as espécies que limita o crescimento. E esses fatores que limitam o crescimento, eles aumentam com a densidade, eles podem aumentar com a densidade da população. Então, nós temos os fatores dependentes da densidade, ou seja, do número de indivíduos, e temos os fatores que são independentes da densidade, que ele não depende, ele não é regulado pelo tamanho populacional. Então, nós temos, por exemplo, o efeito
espaço, ele aumenta, o efeito problema espaço aumenta com o tamanho da população. Quanto maior a população, menos espaço. Menos espaço limita o crescimento das espécies, limita o seu desenvolvimento, limita a sua reprodução. Alimento é o primeiro que a gente vem na cabeça. Se tem pouco alimento, vai reduzir a população. E como eu falei, a população não prevê que aquele alimento vai reduzir a sua taxa reprodutiva. Ela vai sofrendo na pele os efeitos da redução na taxa de alimento. Então, isso são fatores dependentes da densidade. Quanto maior a população, maior a quantidade de alimentos consumidos, maior o efeito tem esse recurso para a sobrevivência das espécies. Tá? Então, esses são fatores dependentes. Fatores independentes seria, por exemplo, aqueles que podem influenciar na taxa de crescimento dos indivíduos, mas eles não influenciam, não regulam o tamanho populacional. Então, se um hábitat tem uma temperatura que não é adequada para uma espécie que gosta de uma temperatura de 25 a 30 graus, está no momento num ambiente de altas temperaturas, muito mais elevados que isso, ou muito mais baixas que isso vai influenciar na taxa de crescimento dos indivíduos. Mas ela não é um fator dependente da densidade. O número de indivíduos não vai alterar, a densidade de indivíduos não vai influenciar nesse fator. Tá? A precipitação é a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico da mosca, nós temos lá a quantidade de progênie por dia e a densidade populacional. Percebam que o que acontece? A densidade populacional, a fecundidade, ela está caindo com o aumento do número de indivíduos. E aí nós vamos falar por quê e aí diversos fatores podem explicar por quê dessa queda relacionada ao aumento do tamanho populacional, da densidade de indivíduos, do número de indivíduos. Esse outro gráfico aqui, ele relaciona também o número de adultos no outono. Então, também tem um fator, que é a temperatura, que pode estar influenciando. Então, o percentual de jovens sobreviventes, o que ele está acontecendo? Ele está reduzindo está reduzindo o percentual de jovens que sobrevivem por causa do aumento da população. E aqui nós temos uma população que anteriormente estava com uma alta densidade, e aí o que aconteceu? Uma caça, uma remoção de alguns indivíduos, e aí a gente tem uma elevação do número de fêmeas grávidas, porque isso acabou reduzindo o efeito da densidade sobre a população ali existente. Então, a densidade da população crescente, geralmente, ela depressiona as taxas de sobrevivência e de natalidade. Isso por quê? Porque as espécies competem entre si pelo espaço, pelo alimento, e isso faz com que isso afete o crescimento. E nós vamos ver nas aulas, nas demais aulas, quais essas relações que podem influenciar no tamanho de uma população. Uma das coisas que influenciam também no tamanho populacional é que esses organismos, eles não ficam parados no mesmo local, eles não ficam parados no mesmo habitat, eles podem sair daquele habitat. Mesmo as espécies as espécies imóveis, como a vegetação, elas têm alguma forma de dispersão, tá? E essa movimentação de organismos, eles podem ser através de dispersão ou através da migração. A dispersão, ela pode ser passiva ou ativa. Qual que é a diferença entre dispersão e migração? A dispersão é um mecanismo para distanciar indivíduos de uma mesma população entre si. E nós vamos entender por quê. E a migração é um movimento em massa de alguns grupos de organismos. É o que a gente vê, por exemplo, agora com aquela nuvem de gafanhotos. É um evento de migração. Todos buscando sempre a reprodução e a perpetuação da espécie, tá? Então, a dispersão também
esse distanciamento dos indivíduos também é um mecanismo para evitar alguns problemas, como a endogamia, a migração, a mesma coisa. Por que os indivíduos movimentam? Qual que é o problema da endogamia? É o aparecimento de doenças deletérias, doenças que são genéticas que podem causar problemas graves na população, redução grave na população. Endogamia é aquele cruzamento entre indivíduos que são parentes, e isso nunca geralmente, não é benéfico à população. Também evitar competição entre indivíduos da mesma espécie. Então, para que os indivíduos da mesma espécie, mesmo as espécies vegetais, elas competem entre si por nutrientes, por água, por solo, então elas precisam se movimentar, precisam se dispersar para evitar essa competição. E também temos um aumento da densidade populacional. Como eu falei, a densidade ela afeta o tamanho da população. Então, para evitar que um habitat seja sobrecarregado de espécies, de indivíduos, essas espécies vão se movimentar. E as espécies têm padrões de distribuição diferentes. Nós temos as espécies com dispersão uniforme, com dispersão aleatória e dispersão agrupada. Esse aleatório agrupado é mais claro de se ver. A gente vê muitos grupos de animais, tá? Que têm uma estrutura social, que eles possuem esse agrupamento devido ao comportamento social, ou porque os recursos estão concentrados, então eles precisam andar em grupos ou ficar em grupos, e uma dispersão de curto alcance, ou seja, uma dispersão mais limitada. A dispersão aleatória é aquela em que os indivíduos não formam grupos e não tem tendência, não importa muita distância entre um organismo ou outro, a não ser ali do território dele. Agora, quando geralmente é uma da mais comum, porque os recursos geralmente são distribuídos desigualmente. Na maior parte dos hábitats, esses recursos não tem uma distribuição igualitária. Então, a maior parte dos organismos possuem dispersão aleatória. A dispersão uniforme é para aqueles indivíduos em que o território é muito importante. Isso a gente pode falar de animais, quando eu falo de animais territoriais, e que têm seu território, que não querem que o competidor invada aquele território, mas também eu posso falar de plantas, aquelas plantas que têm alelopáticas, que elas soltam componentes químicos que o objetivo principal é evitar a competição. E nós vamos ver nas relações ecológicas espécies de plantas que têm relações ecológicas mutualísticas com demais organismos e acabam tendo essa dispersão uniforme para evitar outros organismos, para evitar a competição. Isso é muito característico de espécies K-estrategistas, que investem nessa tendência de evitar os outros organismos, tá? Então, se a gente avaliar a capacidade de dispersão dos organismos, nós temos organismos. Geralmente, os menores têm capacidade de dispersão baixa. Então, quando a gente vai aumentando o porte dos organismos, nós temos uma maior taxa de dispersão. Entretanto, tem organismos que, mesmo pequenos, têm uma alta capacidade de dispersão. Isso tudo está relacionado com estratégias de vida e estratégia de sobrevivência e de reprodução. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte: se uma área ela possui muitos fragmentos de vegetação e esses fragmentos são próximos, ela abriga uma biodiversidade maior do que se uma área tem fragmentos isolados, tá? Esse é um dos fatores que interferem na biodiversidade. Então, essa capacidade de dispersão é importante para a gente entender a dinâmica, porque essa troca de organismos entre um habitat e outro, ela é muito interessante para evitar a endogamia. Ela é um dos principais fatores que influenciam na extinção de espécies. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente vê? Uma dispersão para evitar competição entre parentes. E as espécies, elas têm uma distância ideal, uma distância que não é muito
nem pouco. Então, qual que é o ideal dessa espécie? O ideal dessa espécie é de 10 metros a distância entre os organismos, para evitar a competição, que é vista aqui de 1 a 3 metros, mas ao mesmo tempo para não ter uma população muito baixa, porque a distância é pequena, acaba que eles não ocupam o habitat de maneira eficiente, tá? Não há uma troca genética. Então é preciso que haja uma troca genética para que a população se perpetue. Mas vamos lá. Tem organismos que se agregam, tem organismos que não se agregam. Por que os organismos que se agregam o fazem? Para aumentar a chance de encontrar alimento. Então, mais indivíduos procurando por alimento é mais fácil de achar. Um acha e avisa o outro. A advertência contra predadores, enquanto um come, o outro vigia. E repelir predadores. A maior parte dos predadores não atacam em bandos. Eles esperam um indivíduo se desgarrar do bando para atacá-lo. E geralmente são os indivíduos mais inocentes, assim, os mais novos, ou os mais lentos, que são os mais velhos, ou os que estão machucados. E por que não se agregar? Porque quando você se agrega, você se torna mais visível, então aumenta o risco de predação. Para algumas espécies, isso pesa mais do que o repelir predadores. A competição intensa sofrida pelos indivíduos em alta densidade. Então, para aqueles organismos que têm uma alta taxa de competição, uma natureza de competição muito grande, eles não gostam de se agregar, que são, por exemplo, os grandes mamíferos. Eles não se agregam justamente porque eles são altamente competidores, competem por fêmeas, competem muito por alimentos. Então eles não conseguem, eles não são bons em dividir recursos, tá? Mas essa distribuição que eu falei, aleatória, agregada e uniforme, ela vai depender da percepção ou da escala que você está observando. Então, se você observar uma árvore, os pulgões numa floresta, os pulgões dessa floresta eles estarão agregados, porque geralmente eles escolhem algumas árvores para ficar, tá? E se você observar um galho inteiro de uma árvore, você vai ver que essa distribuição é ao acaso, é aleatória, tá? Mas quando você reduz o seu campo de visão, você vai ver que eles evitam um pouco a proximidade entre um e outro e acaba sendo uma distribuição regular ou uniforme. Então vai depender do estudo. Geralmente, quando a gente estuda populações, a gente estuda nesses dois níveis aqui. Então a gente vai ter uma distribuição dos pulgões ao acaso e ao mesmo tempo regular, tá? E as populações, gente, eles também são controladas por alguns fatores das espécies, que é a dormência. A dormência de sementes, a gente sabe, eu acredito que vocês já sabem, é aquele efeito que a semente tem de ficar sem germinar durante algum tempo por algum fator. E a dormência ela é uma estratégia para sobrevivência. E por que elas ficam dormentes? Porque elas esperam o melhor momento ou espera as melhores condições para germinarem. E nós temos não só sementes, como organismos animais que possuem essas dormências. Então nós temos fatores gatilhos que incentivam as espécies a saírem da dormência, que é o calor, o fogo, a presença de água ou temperaturas maiores, por exemplo. Aqui nós temos dois exemplos de dormência em vegetal e animal. Em animais a gente chama de diapausa. Alguns animais, principalmente aqui nós temos uma laiva de besouro, que ele fica debaixo da terra esperando as melhores condições para continuar o seu ciclo de vida. E aqui nós temos uma flor, uma planta, que ela só floresce quando
o gatilho dela é o fogo. Não porque ela gosta de altas temperaturas, mas porque o fogo ele acaba com as competidoras que elas têm, tá? Nós iremos ver mais dessas características nas relações ecológicas. Então é importante lembrá-los que isso é um resumo do conteúdo. Então preciso que vocês leiam todo o conteúdo, que estudem todo o conteúdo, tirem suas dúvidas através dos fóruns, participe dos fóruns, responda as questões. Toda semana nós teremos questões que serão pontuadas, o fórum também será pontuado e eu estou à vontade, estou disponível para tirar as suas dúvidas, tá? Bons estudos a todos.